O trabalho que te suga a alma não te dará nada. As pessoas têm uma certa dificuldade em entender alguns conceitos. E os primeiros conceitos que deveriam, na verdade, ser aprendido por elas, eu vou tentar deixar evidente aqui realmente nesse conteúdo. Então, o primeiro conceito é que existe uma importância extrema com relação à vida e o tempo. Você precisa entender isso. Porque estão ligados um ao outro. Conforme o tempo vai passando, você não tem um ano a mais de vida. Conforme o tempo vai passando, você tem um ano a menos. É assim que a conta funciona. Mas somos ensinados a comemorar. Comemorar menos um ano ou comemorar mais um ano? Esse é o fato. Bom, daí então, conforme você começa a perceber de maneira mais atenciosa, você vai entendendo que cada minutinho que está indo embora está levando um pedacinho da sua vida. É como se fosse uma partícula da sua vida que está indo embora. E a partir de então, você tem um choque de realidade, começa a enxergar que o seu tempo é contado aqui na Terra. Então, a sua vida ela tem começo, meio e fim. Sabemos exatamente qual é o começo, porque isso vem de acordo com o dia em que nascemos, mas não sabemos quando é o fim e, como consequência de não saber quando é o fim, não sabemos quando é o meio, porque as pessoas podem partir a qualquer momento. Mas o importante é você entender sempre essa relação do tempo e trabalhar aí como não se tem um número exato do dia em que você realmente vai embora. Trabalhar então com uma perspectiva. E qual é essa perspectiva? Você pode procurar aí algumas avaliações, inclusive na internet, com relação a uma perspectiva de vida do brasileiro, enfim. Uma perspectiva de vida do indivíduo numa determinada região, independente da região, independente da nacionalidade, né? Você vai passar a entender que existe, né, um estudo que diz que as pessoas têm uma predisposição a chegar numa determinada idade. E por que estou falando que você precisa fazer uma pesquisa um pouco mais apurada? Porque a média vai variar de acordo com o ambiente. Olha que incrível. Pessoas que nascem no Brasil têm uma perspectiva, pessoas que nascem no Japão têm uma outra perspectiva. Nascem na China, nascem em qualquer lugar do mundo, Estados Unidos, Canadá, vai existir uma variação com relação aí a, a essa questão do tempo de vida, tá? Então, com isso você já acaba entendendo que o ambiente tem interferência direta com a vida. Então tome cuidado com os ambientes que você está frequentando. Inclusive, então, com o seu ambiente de trabalho. Porque, geralmente, esse ambiente não está te sugando só a sua energia física, está te sugando a sua energia física e levando a sua saúde, muitas vezes, embora, porque você está trabalhando num ambiente que não é saudável, não tem uma boa ventilação, não tem uma boa iluminação,
não tem uma boa limpeza, uma boa organização, você está tendo contato com alguns produtos que não deveria, manuseando ferramentas que são perigosas, fazendo um esforço físico exagerado, de qualquer maneira, sem os devidos cuidados, e isso pode fazer com que a sua saúde seja comprometida. E eu sei que muitas vezes você está fazendo isso porque você não enxerga outras possibilidades, que existem, na verdade, infinitas possibilidades, né? Isso é fato e você deveria saber. Mas a partir do momento que você enxerga isso, você começa a entender que se sua vida está em primeiro plano, você precisa não mudar os ambientes. Isso não está sob o seu controle, você não vai conseguir mudar muitas vezes as normas, né? A política, mesmo que seja ruim aí na empresa onde você trabalha. Isso não está sob o seu controle. Você precisa mudar o que está sob o seu controle. O que está sob o seu controle é que você tem o poder da decisão. Você pode optar se você vai permanecer ou não nesse ambiente que muitas vezes está te fazendo mal. E eu sei que as pessoas têm dificuldade em enxergar algumas coisas simples, mas pode ter certeza que todos estão, na verdade, trabalhando, pensando no futuro. Porém, a maior parte das pessoas pensam no futuro, mas não sabem porque não têm um plano da forma a qual gostariam de ter esse futuro. Que esse futuro fosse algo realmente que pudesse ser tocado, que pudesse ser realmente sentido. Isso só acontece através de um planejamento e você precisa ter um bom plano. E entender que esse plano para que você chegue aonde você deseja deve ter uma base, um alicerce com relação à sua saúde, à sua integridade mental, física, espiritual, à sua paz, né? As suas relações afetivas. Por que deve ter essa base e esse alicerce? Porque de nada vale você ter um plano para chegar em um determinado lugar, alcançar aquilo que você deseja, se você realmente não conseguir ter saúde. E tudo aquilo que te traz desconforto vai mexer com a sua saúde, e consequência disso é que você acaba muitas vezes diminuindo o seu tempo de vida. Então é importante que você tenha sempre uma relação entre estar construindo um caminho para que facilite essa chegada onde você tanto deseja, mas poupando a sua saúde. E pode ter certeza também que uma outra coisa é que existem ainda muitas pessoas trabalhando em serviços muito ruins, em trabalhos que exigem muito do físico. E esse tipo de trabalho, ele não vai, na verdade, fazer com que você alcance aquilo que você deseja. E o detalhe é que isso está te consumindo, minando aí, levando embora muitas vezes a sua alma. Porque você tem uma falsa impressão de que vai alcançar aquilo que você deseja através desse trabalho, é uma falsa impressão. E não vai porque não é a quantidade de trabalho que vai fazer com que você chegue onde você deseja, e sim a forma que você trabalha. E daí então as pessoas nem percebem e o tempo vai passando, porque o tempo ele não espera ninguém. Conforme o tempo passa, leva um pedacinho da sua vida, um pedacinho realmente da sua saúde, porque é assim. Até um certo momento da nossa vida, o nosso corpo vai se desenvolvendo e depois ele deixa de se desenvolver e vai se degradando. Isso já é um indicativo de que realmente vamos chegar ao nosso fim. Mas até isso, devemos pensar em conseguir tudo aquilo que realmente desejamos. E eu sei que as pessoas desejam coisas bem distintas, diferentes, e faz parte do contexto, porque as pessoas são realmente diferentes, mas a grande verdade é que o alicerce da vida, a base é exatamente essa para todo mundo.
As pessoas acabam perdendo a perspectiva em algum momento da sua vida, perdendo esperança, perdendo alegria, porque elas não estão conseguindo alcançar resultados, estão colecionando muitas vezes derrotas. Então, espero que você realmente faça uma reflexão, que você pense, que você entenda que o trabalho não pode te sugar e você, na verdade, que tem que fazer uma boa captação do seu trabalho com integridade, saúde, bem-estar, para que daqui a pouco você comece a desenvolver aí outras atividades, ter outras fontes de renda, para que você consiga realmente alcançar a vida que você deseja. Tire da sua cabeça o que realmente colocaram, que é necessário que sempre esteja trabalhando, porque, na verdade, nunca disseram a forma a qual você iria trabalhar. E muitas vezes você precisaria ter entendido isso antes. Que trabalhar sim é necessário, você vai fazer isso a vida inteira, independente de estar recebendo ou não, porque tudo que você faz é um trabalho, porque tudo que você coloca energia para mudar o resultado final, sim, é um trabalho. Porém, você deve entender que existem várias formas de trabalho e quais são as formas realmente de trabalho que vão, na verdade, te fazer melhor e te oferecer um resultado muito mais satisfatório. Entenda você que as pessoas que têm dinheiro não estão trabalhando na mesma condição que você. E se você quer realmente melhorar a sua vida, você precisa começar a ter uma observação o quanto melhor para esses detalhes, porque são eles que vão indicar se você vai alcançar ou não aquilo tudo que você realmente deseja. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, compartilhar com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Um abraço e fui!